Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, tá? Gente, na aula de hoje, que é a aula 5, né, parte 2, ainda dentro das relações coesivas, agora com advérbio. Vamos lá? Aí, como já foi trabalhado esses conteúdos aqui, estamos agora nos advérbios, certo? Entre outros que com certeza iremos trabalhar mais adiante, tá? Como aí não especifica, é tudo que venha nos ajudar a melhorar a aprendizagem, né? Para que possamos fazer, ou seja, todos façam um bom concurso, certo? Vamos lá? Tá aí. Você percebe a diferença entre essas orações? Por exemplo, isso aqui, ó. Eu acordei. Eu acordei cedo. Eu acordei muito cedo. Então, o que é que vocês observam nessas frases? Quais são as palavrinhas que entraram, que foram aumentando, né, no processo? E aí? Então vamos para cá. Que essas palavras elas são responsáveis pela mudança de sentido entre as orações. Vocês acham? Sim, né, gente? Claro que é. Quando eu falei eu acordei, pronto. Não especificou horário, não especifica nada. Mas quando eu falei eu acordei cedo, a palavra cedo modificou, não foi? O horário que acordou? Então já houve uma modificaçãozinha aí, que é um advérbio, né? Aqui, ó, de tempo, advérbio de tempo, tá? Eu acordei muito cedo. Aqui, ó, teve um advérbio, muito, né? Que é de intensidade e cedo também. Ou seja, aqui nesse sentido, um advérbio modificando o outro. Não é isso? Vamos adiante. Tá aí? As palavras que determinam, especificam ou modificam o verbo, um adjetivo ou outro advérbio, são chamados de advérbios, tá? E os advérbios modificam o sentido de, por exemplo, de um verbo, de um adjetivo e também de um advérbio, tá? Por exemplo, vamos ler aqui. Os meninos falam muito. Observem que falar é o verbo, né? Falam, que vem do verbo falar. Muito é um advérbio. Então, houve aqui, ó, né? Houve uma relação aqui entre essas duas palavrinhas que houve uma intensidade na questão do falar, né? Adjetivo, os meninos são muito alegres. Olha aqui, ó, novamente o muito, né, trazendo essa relação aí de adjetivo, assim como com os advérbios, né? E o advérbio também modifica o outro advérbio. Então, ele fala muito bem. Poderia só, ele fala bem. Agora, quando ele fala muito bem, quer dizer que a pessoa fala sem deixar incertezas, né? Deixa tudo bem claro, bem organizado na fala, né? Então, aí já explica bem quando traz assim, a ideia de que os advérbios, eles determinam ou especificam, modificam, né? Um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Tá aqui toda a relação, tá, gente? Vamos lá? Tá aí a classificação dos advérbios e locuções adverbiais. Os advérbios de tempo, né? Temos aqui, ó, ontem, hoje, amanhã, sempre, antes, depois, já, ainda, jamais, nunca, raramente, inicialmente. Observe que aqui são advérbios de tempo e de lugar. Esses aqui, ó, aqui, ali, aí, longe, fora, debaixo, que traz a ideia de lugar, tá, gente? Intensidade é algo que está intenso, muito, né? Então, temos aqui, ó, bastante, bem, demais, muito, pouco, meio, completamente, apenas, menos, mais. Quando eu falo de afirmação, é esse aqui, ó. Sim, certamente, realmente, de certo. De negação, não, nem nunca, tampouco. Dúvida. Possivelmente, provavelmente, talvez, porventura. De modo, assim, depressa, bem, devagar, pior, melhor. Ou seja, esses aqui são advérbios de modo e, como deixa bem claro aqui, quase todos terminados em mente, como velozmente, suavemente, tranquilamente. Certo, pessoal? É isso que vocês precisam aprender. Ah, mas precisa, ou professora, né? Precisa decorar?
Bom, gente, o ideal é que tenha na mente aí, porque quando cai uma palavrinha dessas aí, você mata logo a charada, né? Tá certo? Professora, e o que seria locuções adverbiais? São palavras que tomam o posicionamento de advérbio, ou seja, só que não é formada apenas por uma palavra como ontem. Aqui é diferente, ó. À noite, de manhã, de vez em quando, em breve, às vezes, hoje em dia. Todas aqui têm relação com o tempo. Quando é com relação a lugar, é à direita, à esquerda, de longe, por fora, em cima, por baixo, à distância, ao lado. Isso aqui, depois vocês vão precisar muito, aparece muito em frases, assim, vocês precisam identificar que isso é uma locução adverbial, ok? Tá aqui a de intensidade, por completo, em excesso, em demasia, e assim vai indo, né, gente? Temos aqui a de afirmação, com certeza, sem dúvida, de fato. De modo nenhum seria negação, de forma alguma, de jeito nenhum. Temos aqui a dúvida, quem sabe, por certo, né? E em modo nós temos à vontade, às pressas, a pé, as escondidas por acaso, de cor. Então, simples. É interessante que vocês estudem bastante isso aqui, tá? Tem um peso, geralmente cai algumas questões, tá trazendo uma relação, né? É muito importante essa classe gramatical advérbio, tá? E qual é a sua relação semântica, né? Que é aqui o que cai assim bastante, né? Relação semântica, vamos supor, advérbios são palavras que modificam o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, tá? Quando eu me refiro a, como eu falei, né? Locução adverbial, é o conjunto de palavras que exerce função de um advérbio. Ou seja, quando eu falei isso aqui, ó, volta lá novamente para vocês entenderem, que, por exemplo, à noite, de manhã. Observe que são duas palavrinhas, ó, de e manhã. Vamos voltar lá novamente. Locução adverbial é um conjunto de palavras que exerce a função de advérbio, ok? Então, à noite é um advérbio. Os advérbios e locuções adverbiais são classificados de acordo com as circunstâncias que indicam. E quem são as circunstâncias? Essas aqui, ó, tempo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida e modo. Aqui, ó. E aí, tudo bem? Vamos mais adiante. Acho que já foi, tá bem explicado isso aqui. Tá aí a relação semântica, né? Trouxe uma explicação mais abrangente, né? Quando eu falo de tempo, a ideia que expressa. Quando ocorre a ação. Exemplo de advérbio. Ontem, hoje, agora. Exemplo em frases. Estudamos hoje. Hoje seria um advérbio de tempo. Então, essa relação que trabalha-se dessa forma é o que nós chamamos de semântica. O ideal é que vocês copiem, tá? Se tiverem interesse também em fazer assim, copie as frases e tente identificar em que circunstância acontece, tá? Fica a critério de vocês, mas aqui tem que ser copiado e estudado, tá? Observem bem aqui, ó. Coloquei frases tudo, ou todas dentro do contexto, né? Para que vocês possam compreender melhor, ok? Tá aí. Nós temos, mais uma vez, trazendo, né? Essa circunstância, por exemplo, de tempo, né? Ontem, hoje, sempre, cedo, atualmente, mais uma vez trouxe e trago uma frase aqui para vocês. O meu pai saiu cedo para trabalhar. Observe que cedo aqui é o advérbio de, procurar aqui, ó, tempo, tá bom? Vamos agora para modo. Devagar, bem, mal, assim, calmamente, rapidamente, desse modo, em geral, à vontade, de mansinho, em silêncio. Tá aí, gente. E a frasezinha aqui, ó. Minha avó anda devagar. É o modo como ela anda, portanto, modo. Lugar, aqui, lá, adiante, longe, perto, acima, abaixo, à direita, à esquerda, em cima, ao lado, em volta, de perto, embaixo, etc. Claro que tem mais, né, gente? Vocês vão observando que, ao passo que vão estudando, a cada dia aprende-se mais palavrinhas, né? Então, uma frasezinha aqui, ó. Marina mora perto de Bianca, ou seja, é o lugar, certo? Vamos adiante. Intensidade.
muito pouco, bastante, mais, menos, demais, apenas, em excesso, de, pouco, e etc. Aí colocou aqui, ó. Camila fala muito. Ó, blá, 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 tá vendo? Podia ser, ó, Camila fala. Camila falou, então Camila fala. Quando fala muito, é porque ela, né, faz muito blá, 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 né, gente? Portanto, intensidade. Então, ela poderia ter colocado, Camila fala pouco, fala bastante, certo? Tudo traz ideia de intensidade. Afirmação, sim, certamente, realmente, efetivamente, sem dúvida, com certeza, etc. Me empresta sua bola? Aí ela afirmou, sim. Portanto, afirmação. No que se refere à negação, não, absolutamente. Nunca. De modo algum, de jeito nenhum, etc. Me empresta sua bola? Não. Negou, portanto, negação. Aqui, advérbio de negação, tá ok? Dúvida, talvez, quiçá, porventura, possivelmente, provavelmente, quem sabe, etc. Talvez chova. Essa palavrinha aqui, gente, traz ideia de dúvida, tá? Aqui, ó. Flexão dos advérbios. Os advérbios, gente, eles não flexionam nem em gênero, certo? E nem em número, que no caso gênero, né, masculino e feminino, e em número plural ou singular. Tá? E a flexão deles é no grau, tá? É o grau comparativo dos advérbios. Vamos lá ver o tipo. Ele pode ser inferioridade, igualdade ou superioridade. E o que que indica? Indica que a ação ocorre em menor intensidade, no caso de inferioridade. Como é que acontece na frase? Tem assim, ó, menos, mais advérbio, mais o quê? Então, vem para cá, para vocês entenderem melhor, tá? Ou seja, João trabalha, tá vendo a palavra menos aqui? Olha ela aqui, ó. Mais, quem mais? O advérbio. Que advérbio é esse? Bem, a palavra bem é um advérbio. E do que é a partícula que faz parte dessa formazinha aí, tá? Ou dessa forma de ser, né? De escrever. Do mesmo jeito acontece com a igualdade e a superioridade, tá? Ó. E a igualdade, qual são a forma? Tão, tanto, mas ele é tão, vamos supor, tão, tanto quanto. Ou seja, João trabalha tão bem quanto eu. Então, João trabalha tão. Foi utilizado aqui, bem, aqui, ó. É o advérbio e quanto faz parte da forma, tá? Superioridade, a mesma coisa, indica que a ação ocorre em maior intensidade, né? Aqui, ó, eu não falei, né? Indica que a ação ocorre com a mesma intensidade, que é a igualdade, né? E superioridade é que é maior. E a mesma situação, João trabalha mais bem do que eu. Então, bem é o advérbio, tá? E mais do que é da forma. Ou da organização aí, certo? Tá aí, nós temos aqui, explicando um pouquinho sobre o comparativo mais uma vez, né? Trazendo outras frases, né? Comparativo de igualdade, Pedro comeu tão quanto Renato, é a mesma coisa que eu já expliquei lá, só com novas frases, né? Imagens, né? Comparativo de superioridade, Pedro comeu mais do que Renato. Comparativo de inferioridade, Renato comeu menos que Pedro, tá? Vamos adiante. E o superlativo. O advérbio flexiona no grau superlativo de duas formas. Ele pode ser o absoluto sintético e o absoluto analítico. O absoluto sintético é quando eu falo assim, Roberto fala altíssimo. Né? Ele, além de falar muito, ele fala alto. E o analítico, o Roberto fala muito alto. Então, altíssimo e muito alto, simplesmente tirou a palavra altíssimo, substituiu por essas duas aqui, ó, muito alto. Como é duas palavrinhas aqui, para ter esse significado aqui, ou esse sentido, portanto, é chamado absoluto analítico. E o sintético é onde utiliza aquele ismo, tá? Não esquecer, tá, gente? Vamos lá. Flexão dos advérbios agora com o grau superlativo, né? Ele pode ser absoluto analítico e o sintético.
intensificação com outra palavra, como muito, mais o advérbio. Então, a estudante respondeu muito bem. Absoluto sintético, intensificação com sufixo. Advérbio mais sufixo e isso. Então, vamos lá, o motorista chegou cedo. Seria cedo, né? Agora, quando ele diz o sufixo cedo, porque o que é sufixo? Esse aqui, ó. C-E-D, aqui é um sufixo, que vem antes dessa palavra, né? E agora eu coloco íssimo. Íssimo. Ou seja, cedíssimo. Então, gente, o sufixo é essas três palavras aqui, ó. C-E-D. É como se fosse a parte, tipo, é o radical, tá? Porque tem o prefixo, são palavras que vêm, supondo que se houvesse o prefixo, né? Ela viria aqui, ó, tá? E aqui seria o radical, esse aqui, ó, é o que segura, sustenta tudo, né? Então, pode surgir palavras antes e depois desse radical. Quando vem depois, é chamado de sufixo. Se vier antes, é prefixo, ok? Esse conteúdo é algo que vamos trabalhar ainda, mas já estou deixando aqui, já trazendo essa volta, acho que já está aqui a informação para que vocês fiquem, entendam melhor o que significa aí a questão do sufixo, ok? Vamos adiante. Tá aí, trazendo os adjuntos adverbiais, né? Já entrando um pouquinho além, já fiz esse agregando, né? Esses valores aí para que vocês já possam ir compreendendo mais adiante, que vamos precisar bastante, tá? Chamamos de acessórios porque são rigorosamente necessários à compreensão do enunciado. Os acessórios são, quem são os acessórios da frase, né? Da oração, né? Vamos dizer assim, da oração. Os acessórios da oração, eles podem ser adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais, aposto e vocativo, tá? Vamos trabalhar aqui hoje o adjunto adverbiais e esses outros iremos trabalhar logo adiante, tá? Aí vai ficar mais fácil. Mas como nós já estamos trabalhando aí a ideia do advérbio, vamos já anexar esses aqui, ok? Vamos lá. Adjunto adverbial agora trazendo o seu conceito, né? Que é um termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Tem toda a relação com o advérbio, né, gente? Por exemplo, seu projeto é muito interessante. Muito é é o adjunto, né? Amanhã voltarei de bicicleta, ó, de bicicleta. Aquela velha praça. Amanhã também, ó. Lembra que amanhã é o advérbio de quê? E de bicicleta é o quê? Uma locução, não é? De bicicleta, adverbial, tá certo? Na estrutura sintática, é o termo da oração que indica uma circunstância, dando a ideia de tempo, lugar, modo, a causa, finalidade. Então tá aí, gente. Junto adverbial é isso aí. Tem tudo, toda a relação com o advérbio, tá? Por isso que é importante essa classe gramatical. Então, o adjunto adverbial pode ser constituído por um advérbio, uma locução adverbial, um substantivo regido de preposição, pronome e oração adverbial. Olha esse detalhe aqui, ó, um substantivo regido de preposição. Também por um pronome, tá? Ou uma oração adverbial. Mas eles também são manifestados a partir de circunstância, que é o que nós já trabalhamos. Tempo, lugar, modo, causa, tá? Por exemplo, vamos lá. Exemplo de adjunto adverbial. De acordo com cada forma de constituição, né? Quando eu falo assim, de um advérbio, estudamos ontem. Tempo, né? Ontem é tempo. Ela falou bem. É o modo como ela falou. Tá? Quando eu falo de locução adverbial, ó, lembra? De manhã, à tarde, à noite. Então, quando eu me refiro ao adjunto adverbial, é porque tem toda a relação com o advérbio, ok? Substantivo regido de preposição. É isso aí. E aí? Isso aí. Vamos lá. A reunião acontecerá à noite. À noite não é uma locução adverbial de tempo? Então, certo? Ele mora em Petrolina. Petrolina é um substantivo próprio, não é? Então, em Petrolina traz ideia de quê? De lugar.
lugar. Por isso que ele fala aqui, ó, substantivo regido de preposição, porque aqui é um substantivo próprio e atrás vem a preposição em. Lembra que nós já trabalhamos preposições? Entenderam aí, né? Então, ele mora em Petrolina, então é um substantivo, é um adjetivo, desculpa, gente, é um advérbio de lugar, tá? Vamos para o pronome. Os estudantes ficam aqui, lugar. Coloque o material ali, lugar também. Eu acho que ficou claro, né? Só o mais diferencial é isso aqui. Mas acho que ficou bem claro, né? Vou repetir mais uma vez, hein? Ele mora em Petrolina. Quando ele fala assim que é regido por substantivo, é porque Petrolina é um substantivo próprio. E em a preposição, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, substantivo regido de preposição. E em Petróleo dá a ideia de lugar. Portanto, aqui, ó, ele traz a ideia de advérbio de lugar, tá, gente? Ok? Vamos lá. Exemplo de adjunto adverbial de acordo com a forma de sua constituição, mais uma vez, né? Agora, dentro da oração adverbial. Quando chegamos à escola, a aula começou. Quando chegamos à escola, foi o tempo, né? De chegada, né? Estudamos bastante porque queríamos aprender. Foi a causa. Por quê? Qual é a causa? Que eles queriam aprender. Então, traz a ideia de causa, tá? É uma oração adverbial. Um de causa, outro de tempo, certo? Isso aí nós vamos estudar mais adiante. Já pegamos um pouquinho aí sobre orações, mas essa parte aí nós ainda vamos trabalhar mais um pouco, ok? E, para finalizar, é isso aí, gente. Estudar para um concurso na educação é para preparar-se para transformar vidas, começando pela sua. Ainda é cozinha roxa, né? Aí, roxinho, porque é a parte 2, tá? Dessa aula, fechando aquele tópico lá. E vamos entrar no novo tópico, ok? O que é que eu desejo? Que vocês estudem, tenham paciência, tenham fé e fiquem em paz. E vamos nos preparar para a próxima aula. Fiquem com Deus.